Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Terrena Agro. E hoje nós vamos falar sobre manejo inteligente com Celerix, eficiência operacional e técnica. Para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, nós estamos aqui hoje com o senhor Saul, que é da Fazenda Ataque Gameleira. Seja muito bem-vindo, senhor Saul. É um prazer receber o senhor aqui conosco. E com o Gustavo, que é consultor de vendas na Terrena de Coromandel. Além disso, nós teremos também a presença do Igor. Igor, se apresenta para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor, eu sou coordenador de desenvolvimento de mercado na Terrena há 7 anos. Estamos aqui hoje com o Saul e com o Gustavo para bater um papo. Saul, bem-vindo aqui. É um prazer ter aqui com a gente. Queria que você contasse para a gente um pouco, Saul, sobre a sua história no agronegócio, na pecuária e na agricultura. Contar um pouco sobre a fazenda de vocês, como que é feita as atividades lá. Olha, é um prazer estar com vocês aqui. E a minha história é muito longa, porque meu pai tirou leite de 70 anos e eu já estou bem tempo no mercado. Eu sou da segunda geração, tenho um filho que está comigo na fazenda, que é a terceira geração. Então essa convivência e esse amor pela pecuária de leite, e eu sou pecuarista de leite, então ela vem já de raiz muito longa, né? Então é fácil para mim até trabalhar nesse setor, né? E a gente é por amor. Por amor mesmo, por né? Amor mesmo. Né? E para estar na agricultura tem que ter amor mesmo, né? É uma profissão muito bonita, a pecuária em si, né? Cuidar das vacas, que é um animal vivo, né? Então tem que ter amor, tem que estar presente. O senhor falou que já trabalha com seu filho também, né? Conte um pouco pra gente como que é essa relação dentro da propriedade, como que é a interação entre vocês lá. Olha, isso aí, eu entrei de sucessor até por uma questão de, não foi opção, mas foi uma condição. Meu pai já estava mais idoso e eu entrei, depois meu filho entrou. E a convivência nossa era muito profissional. Né? Logicamente, tem as discussões, mas sempre para melhoramento da fazenda. E isso é uma coisa que eu sempre falo, que hoje todo empresário tem que preocupar com a sucessão. Senão o ramo dele acaba. Se a pessoa gosta ou não, ele tem que caçar o meio dele para que ele possa ser um bom sucessor. E nós que estamos mais na frente, passar os conhecimentos nossos para ele, porque a coisa desenvolva sem ter muita preocupação, sem muito agarramento, né? Sem muita, que eu falo assim, sem muita condição de erro. Sabe? Porque a gente não precisa acertar todas, não. Você não errando nenhuma, está tudo feliz. A gente vê muito isso na fazenda, né? Que assim, é muito diferente a pessoa ser herdeira e ser sucessor, né? O sucessor está ali na atividade, no dia a dia, né? Então o seu filho está sempre presente com você ali, tanto na agricultura quanto na pecuária? Tanto na agricultura quanto na pecuária. E eu falo que agricultura e pecuária é uma paixão e é acreditar. Porque eu falo assim, você acreditar que você vai colocar uma semente no chão e ela vai germinar e produzir muitos grãos, é coisa por Deus. Então você tem que acreditar. Então é a mesma coisa da pecuária de leite. Você vê uma vaca parindo, nascendo uma bezerra que ela vai ser a sucessora. Isso é coisa, isso é maravilhoso. Com certeza. E na fazenda o senhor comentou que trabalha com a parte leiteira, né? Mas o senhor precisa produzir alimento para esse gado, né? Conta para nós como é que é essa parte de agricultura, de lavoura em si dentro da fazenda. Olha, ela é muito interessante, que eu sempre falo assim, sabe? Eu mexi com agricultura há muito tempo, fui para mexer com pecuária de leite, meu filho é agrônomo. Então, mas só que ele ficou na parte de leite e eu fui para agricultura. E eu tenho comigo que é o seguinte, se eu tenho alguém que me dá assistência, eu tenho que cobrar dele, eu não tenho que saber. Eu tenho que ser um cobrador. Então isso aí vai para os meninos lá, né, que é agrônomo. Então eles têm que me dar resultado. Sim. Então a gente, quando pega as empresas que gostam, que tem interesse em fazer a gente produzir, é muito satisfatório isso. Porque normalmente, muitas das vezes, a pessoa quer te vender. Ela não quer saber do resultado. E a experiência que nós tivemos com a Terrena, que eu assim, não acreditei muito, sabe? Mas eles me provaram que eles estão lá para me ajudar. Ah, muito bom. E como é que começou essa parceria? Começou que eles foram lá me oferecer os produtos, o adubo, o robuste, mais o amônios. Uhum. E eu falei, pô,
Isso é milagre. E eu, como um bom mineiro, sabe, trabalho sempre com os dois pés atrás, né? Então eu falei, vamos entrar no negócio, vamos ver. Então, e o que eu sempre prezo muito, pela eficiência, pela presteza, sabe? E o cumprimento das datas. Isso aí foi tranquilo, beleza, maravilhoso. E veio, em consequência disso, veio o resultado. Foi um resultado que eu consideravelmente achei excelente. Eu espero que nós continuamos isso aí, entendeu? A gente também espera. E eu vou cobrar, sabe? A minha função é cobrar. Tá vendo, né, Gustavo? Eu faço da minha parte e eles têm que fazer a deles. Isso aí. E tem que cobrar mesmo. E o senhor comentou aí a questão da assistência técnica e também do fazer as coisas na hora certa, né? Então, o ordem da terreno, uma coisa que a gente acredita muito e leva para o campo, é que nossas tecnologias, além da eficiência técnica, né, da adubação, ela também ajuda nesse ganho de tempo. O robusto, como você abastece menos, você vai ganhar tempo no seu plantio, vai otimizar a sua safrinha. E o amônio também, com a questão da condição climática, né, não depender de chuva para poder aplicar, você tem um ganho também. O senhor poderia comentar como que o senhor percebeu esse ganho dentro da propriedade do senhor? Olha, eu percebi assim, primeiro eu ganhei em tempo. Segundo, é a parceria que a gente tem. Que vocês, a terreno, foi parceira minha. Não? E depois veio a eficiência. E quando você faz as coisas na hora certa, no momento certo, automaticamente ela vem. Você depende do clima, é lógico, mas você passa a não preocupar mais com isso. Então é menos uma preocupação que você tem. Então a eficiência veio no ganho de produtividade do milho, que eu estou colhendo agora, e na produtividade da silagem que eu tive. Então aumentou bastante o volume de silagem, a qualidade do material em função da aplicação dos defensivos, dos produtos adubos, da cobertura. Foi tudo, deu assim, o que eu esperava mais um pouco. Esse tempo que o senhor comentou, a gente consegue ter ele muito visível nessas duas tecnologias que o senhor citou para nós, né? O amônio e o robusto. O amônio pensando que a gente faz um serviço de aplicação, então o senhor consegue destinar as atividades, o operador, os funcionários da fazenda para outras atividades, né, enquanto o aplicador está lá na área do senhor fazendo a aplicação, por exemplo. E o robusto, o aproveitamento do tempo também pensando na janela de plantio, né, porque a gente, se tem menos parada, se eu diminuo parada para abastecer a plantadeira, eu consigo ter uma eficiência maior do plantio e aí o rendimento mais rápido e a gente aproveita melhor a janela, né? Exatamente. O operador lá sou eu. Né? Então eu ganhei muito com isso, sabe? Porque diminuiu o meu serviço. Então eu tenho mais tempo de ficar à toa e ficar observando, sabe? Como que está a plantação, como que está a assistência, não? Porque se você fizer duas coisas no mesmo tempo, você não faz, uma fica mal feita. Uhum. Então se eu plantei e sobrou tempo, eu vou ficar olhando as outras coisas. Então eu ganho nisso aí. O senhor falou aí de ganhar esse tempo e ter o tempo a olhar, a gente fala muito do amônio. Como o amônio, se você faz a aplicação antes do plantio e é feito pela terrena, aquele conflito de operação que tem ali na época de fazer a cobertura no milho, o senhor não tem que, pessoal, eu tenho que fazer herbicida, eu tenho que fazer cobertura, eu preciso depender do clima ou não preciso, aquilo ali o senhor elimina aquela obrigação que foi feita pela terrena, o senhor tem até um estresse a menos para se preocupar, né? E o produtor, ele tem que ter a cabeça para tomar decisão, né? Então, quando o senhor não tem essa atividade, o senhor vai ter mais tempo para tomar essa decisão, né? Eu falo que o maior problema do produtor não é a execução do serviço, é a decisão que você tem que ter na hora certa. Então, se você plantou bem, está indo beleza, aí você tem que decidir, eu faço cobertura ou não? Aí, se você não faz, chove, você perdeu. Se você faz, não chove, você perdeu. Então, já com a aplicação do amônio, eu já não me preocupo mais com isso, porque já está feito. Aí a eficiência dele vem depois. Isso. Então, me sobra o tempo que eu preciso para olhar as outras coisas. E tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Né? Então, fica mais fácil, né? Para você tocar a sua lavoura. Da mesma forma que na pecuária, você tem que fazer toda a conta ali do preço do leite, do custo produzido, né? Na agricultura também a gente fala muito isso, porque quando a gente vai falar de tecnologia, né, a gente sabe que a gente tem que fazer um investimento maior no insumo. E o produtor muitas vezes fala, mas meu custo por hectare vai aumentar. Só que o senhor falou que realmente o senhor teve uma produção a mais de silagem.
Então o senhor dilui esse custo em produtividade e seu reais por tonelada de silagem reduz com o uso da tecnologia. O que o senhor fala para mim sobre essa relação de custo por hectare e por tonelada de silagem, já que o senhor vai produzir mais usando a tecnologia? Olha, a conta eu falo que ela é meio difícil de você dimensionar. Porque, por exemplo, às vezes eu não ganho na quantidade de tonelada, mas eu ganho na qualidade Que da reflete silagem. no leite. Então eu vou ganhar lá no final, que é a produção de leite. Nossa. Então você fica naquela assim, eu vou ter volumoso ou eu vou ter qualidade? Então hoje, com o rebanho que a gente está na fazenda, logicamente que eu prefiro ter qualidade. O volumoso eu compro outras coisas e coloco no meio. Porque eu diluo esse custo, né, da qualidade em relação à quantidade. Porque não adianta você ter lá uma silagem, um volume monstruoso e não ter qualidade. Então, o meu custo de por qualidade, ele é muito maior do que o por quantidade. Porque eu preciso de amido. Se eu tenho pouco amido, eu tenho que comprar milho. Se eu tenho muito amido, eu tenho que comprar volumoso. Aí eu posso comprar capim, feno, que é muito mais barato do que o amido. E o senhor percebeu que depois que começou a utilizar amônios, a qualidade da silagem melhorou? Melhorou muito, isso melhorou muito, porque aumentou a minha quantidade de amido na silagem. Excelente. Então eu tive que diminuir a colocação de amido depois por fora. Então, inclusive, hoje eu parei de usar grão reidratado, que a gente chama de milho moído. Eu estou usando fubá, que eu gasto menos, e eu tenho uma produtividade maior. E o senhor trabalha também com a questão de genética, né, dessas novilhas. Então, eu acredito que seja uma genética melhorada, consequentemente é algo mais exigente, que precisa mais ainda de uma silagem de qualidade. Exatamente. Né? Para mim ter produção, então eu falo que isso aí é um agrupamento de coisas. Então eu tenho genética, que é de alta genética, eu tenho que ter uma qualidade de volumoso, de capim para ela comer, de qualidade. Então tem que ter uma silagem de qualidade. Então hoje a gente já está escolhendo os híbridos para colocar. Porque não é qualquer híbrido que você entra na fazenda para você conseguir extrair do seu animal aquela quantidade que ele possa produzir. Entendeu? Sem estresse, sem nada. Então ele vai explorar a capacidade que ele tem de produzir, com coisa boa, com alimento bom, com conforto. Aí entra tudo, aí entra tecnologia, entra tudo. Você tem que explorar isso, mas você tem que dar qualidade para as coisas, para você ter resultado. Ô Gustavo, você está apertado agora, porque a gente pega uma fazenda com alta genética, a responsabilidade nossa como assistência técnica, consultoria é muito grande, porque a gente tem que manter essa alta genética, né? Seja com o híbrido ou com a adubação. Como que você está fazendo o manejo da fazenda dele? Você faz o alia? Conta um pouco para a gente. Bom, primeiramente começou a ter fazenda lá por volta de um ano, né, depois. Então, assim, o que eu consegui perceber lá? Pelo volume da fazenda e atividade que eles têm, que eles dividem o tempo com a pecuária, o que eu pensei? Eu preciso trazer alguma coisa que traga uma rentabilidade para eles, logicamente, que estão em busca de qualquer ramo, e algo também que agilize o processo deles, para eles não ficarem tão dependentes daquele serviço e ficar despreocupado em relação da qualidade da silagem e tudo. Só que sem perder, vamos falar assim, o time, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma silagem, quanto melhor o time de silagem, melhor vai ficar a qualidade, independente do que você colocou e tudo. Então, o que eu vi? Se você tem um rendimento operacional mais rápido, você vai plantar mais rápido. Então, aquela janela vai ficar mais agrupada do talhão. Então, na hora que vier a ensiladeira... Você vai ter uma uniformidade maior na silagem. Então, quando eu sentei com o Saúl, com o filho dele, ele falou, a gente tem uma tecnologia, você não preocupar mais com silagem, ou com cobertura, ureia e tudo, vai depender da fonte. E também você vai parar de utilizar aquela quantidade grande de nitrogênio na base que atrapalha seu rendimento operacional. Então, o pensamento de utilizar o robusto não foi só pela tecnologia dele, mas sim pela essa eficiência que ele tem no plantio. Ele ser 30% mais eficiente. Então, juntamente com a amônios, que na hora que estava terminando o plantio, ele estava terminando a cobertura. Então, você já estava lá com a cobertura da fazenda feita,
no momento finalizando o plantio, então, assim, garantida, né? Então, trouxe essa segurança. Essa segurança é muito importante. A gente fala muito dessa segurança na segunda safra. Então, o senhor planta milho também na segunda safra. Hoje, dependendo de um clima, ainda mais ano que vem ao ninho, todos os problemas climáticos, não dá para confiar mais, né? Você tem que trabalhar com um produto que vai dar essa segurança, né? Hoje nós pensamos o seguinte, é a safra. A safrinha, se tiver condição. Então eu tenho que ter uma safra boa para me ter alimento. O que vem depois, é depois. Se não vier, eu tenho já preparado aquele alimento meu rebanho o ano inteiro. Não. E uma das coisas que eu prezo muito e que eu fiquei muito satisfeito foi com a exatidão e aquele negócio de o momento certo de fazer. E muitas vezes o cara fala assim, eu vou amanhã. Aí não vai amanhã, ele vai depois da manhã. Lá marcou e foi. Foi aplicado, eu vou hoje. E foi. Então eu vou hoje, não é amanhã. E eu brinco assim, o senhor teve algum trabalho para aplicar o Ammonium lá na fazenda ou o terreno fez tudo, senhor? Rapaz, eu tive um trabalho lascado de tolerar eles lá. Eu também não vi eles também não, sabe? Eles chegaram, aplicaram e foram embora. Eu falei, mas que Deus, os caras não veio, então já está pronto. Essa é a vantagem do Ammonium, né? Essa é a vantagem muito grande. E o senhor falou assim, do risco do safrinho, eu fico vendo, o Ammonium, ele vai viabilizar muito essa questão do safrinho para o senhor, porque hoje um grande risco do safrinha é a questão da aplicação da cobertura, né? Porque se o senhor conseguir plantar mais cedo, o senhor vai pegar algumas chuvas, o milho vai germinar e vai ir. Mas a cobertura é muito perigosa, porque o senhor tem que acertar o time certinho, né? E com a Ammonium, o senhor não precisa preocupar com isso, né? Então eu acredito que o Ammonium vai ajudar muito o senhor nessa questão. Esse ano eu não fiz safrinha, sabe? Eu preferi plantar uma beleza braquiária e fazer até uma recuperação de solo. Excelente. Porque o milho extrai muito do solo e não deixa nenhuma na cama, nenhuma palhada. Nada, né? Então eu resolvi fazer uma palhada para poder melhoramento do solo. E a matéria orgânica, com certeza, ajuda muito. E a questão, o senhor vai ver que, principalmente agora na safra, o senhor tendo essa palhada do braquiário, o senhor vai conseguir até antecipar um pouco esse plantio, junto com o robusto, reduzir, acredito que o senhor vai até aumentar a produção por causa desse momento ideal, né? Eu brinco assim, a gente tem que entender que 30 milímetros com palhada é uma coisa, 30 milímetros sem palhada é outra, né? Tá na época do plantio da safra do verão. Exatamente. E outra coisa, né? Esse foi o primeiro ano. Então, quer dizer, eu posso exigir? Posso, mas eu tenho que dar tempo porque as coisas vão crescendo cada dia mais. Então, eu tenho que melhorar meu solo, automaticamente os produtos que eu vou usar, tanto o robusto quanto o Ammonium, eles também vão me dar mais resultado. Sim. Porque o primeiro ano é o primeiro ano. Depois já vem um residual para trás e aquilo vai acumulando na terra. Com certeza. Eu tenho mais produtividade. Seu Saulo, para a gente ir caminhando para o final do nosso episódio aqui no podcast, qual o conselho que o senhor deixa para os produtores que ainda têm receio de investir em tecnologia na lavoura? Olha, o primeiro conselho que eu dou é o seguinte, é acreditar nas pesquisas que as empresas fazem. Porque eu acredito que hoje no mercado não tem ninguém brincando de fazer as coisas. Então, primeiramente, a gente tem que acreditar. Você acreditou, faça, que vem resultados. O resultado é certeiro, isso aí é tranquilamente. Porque tanto nós, como o produtor, quanto a empresa que quer colocar o produto na fazenda, é de grande responsabilidade. Então, eles não estão para brincar no mercado. E nós temos que dar a oportunidade de acreditar e fazer, para que você tenha ganhos junto com a empresa que te fornece o produto. Isso é a principal coisa que eu falo, que é acreditar. Você acreditando, você vai longe. Isso aí, seu Saulo. Saul, muito obrigado pelo senhor pela participação. É um prazer o senhor estar aqui, compartilhar as suas experiências. Gustavo, muito obrigado também. Muito obrigada, Igor, pela presença, Obrigado, pela parceria. E para você que está nos assistindo, fique de olho que ainda teremos mais episódios do nosso podcast. Valeu, galera. Obrigado, hein? Obrigado, Nossa, Saul. foi muito bem, hein? Excelente, obrigado.